Hoje, inclusive, há vários temas relacionados ao Supremo Tribunal Federal que merecem muita atenção e, se necessário, a gente fala mais a respeito, com mais tempo, de maneira mais pormenorizada amanhã, porque o tema urgente é o crescimento verificado no chamado Índice de Miséria. Ele agrega o percentual de desempregados no país, medido pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, ambos do IBGE. Ou seja, uma relação entre desemprego e inflação. O INPC é utilizado nesse levantamento em vez do IPCA, porque o INPC é um índice que retrata melhor a cesta de consumos de famílias de renda mais baixa. Então, como o objetivo da pesquisa é saber exatamente quem está hoje com dificuldade para comer, quem está com dificuldade para sobreviver, então esse é o índice mais adequado para esse levantamento. Para outro tipo de levantamento, claro, o IPCA, ou seja, o amplo, ele é muito mais útil. Sempre há divergências e no dia a dia, né, as pessoas olham para os índices oficiais de inflação quase com desdém, né, perguntando o que esses caras estão falando. Por que nada do que eu compro mês a mês subiu, entre aspas, só isso que estão dizendo? Por que o que eu gastava há 12 meses e o que eu gasto hoje com as mesmíssimas mercadorias, o que eu pago hoje em relação ao que eu pagava há um ano, é muito maior do que aquilo que diz a inflação anualizada. Então sempre há a realidade mostrando que esses índices, embora feitos ali com critérios científicos, etc., mas há desinformações, há um certo atraso na obtenção de informação, há o fato de que o Brasil está muito atrasado na realização do censo, e o censo é que determina quais os novos artigos serão expurgados e quais serão considerados e qual peso cada item terá na composição da inflação, além, é óbvio, das diferenças, porque você tem inflação nacional, ela é sempre média da média da média, porque há diferenças entre cidades, há diferenças entre bairros, há diferenças entre faixas etárias, então é muito complicado. O que todo mundo sabe é que a gente olha para a inflação oficial dizendo o seguinte: bom, isso aqui é uma referência, é um índice, ele é o piso do que está acontecendo. Ele nunca é superestimado, ele nunca está acima do que realmente é. Ele é o piso do que está acontecendo. E com relação ao desemprego, também aí há divergências, porque uma coisa é o levantamento, que também é sério, mas é sempre preciso lembrar, às vezes as pessoas, hoje em dia, até levantamentos diferentes são tratados ideologicamente, que é na verdade pseudo-ideologicamente, né? Isso, nada disso é ideologia. É o FEBEAPA, não é? São vários os candidatos a FEBEAPA do ano, da década, porque o festival não para e ele é cada vez maior. E com redes sociais ele se torna incrivelmente alto, ele tem contribuições a cada segundo. Antes era a cada dia, agora é a cada segundo você tem uma contribuição para o FEBEAPA. E muitas vezes o que é visto como discussão ou debate público nacional é um festival de asneiras assolando o país. Ou, para sermos fiéis, o festival de besteiras que assola o país. Então, os dois índices são sérios, porém, eles consideram coisas diferentes. E por isso é preciso levar em consideração o que diz o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e o que mostra o PNAD, a PNAD. É uma pesquisa. Porque é bom lembrar que no caso
do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a questão pesquisada, o tema pesquisado é emprego, carteira assinada. Por isso a pesquisa mostra 1,5 milhão de vagas de emprego formal em 2021. Estamos em agosto, então de janeiro até aqui, 1,5 milhão de vagas. Na verdade, agora provavelmente mais, porque esse levantamento não considera ainda agosto e parte de julho. Com relação à PNAD, entram nas pesquisas feitas pelo IBGE, a PNAD é do IBGE, os trabalhadores informais. E são milhões. São milhões. Nos dois casos, estamos falando de milhões de pessoas. E, infelizmente, a situação está muito pior exatamente para esses que são informais. Porque os diversos tipos de trabalho que essas pessoas tinham, que elas conseguiam obter, os diversos tipos foram duramente atingidos pela pandemia. Isso inclui de entretenimento a serviços vários, além, é claro, daquele que está mais à margem, que ele não tem nem mesmo aquele trabalho que não é com carteira assinada, não há um vínculo formal, não há deduções. Ele vai lá, trabalha e recebe. É o músico que toca no bar, é o artista que se apresenta aqui e ali, é o prestador de serviços em diversas áreas e que recebe pelo serviço que faz. Mas há aquele que não apenas não tem vínculo, como ele não tem esse trabalho regular. É regularíssimo na medida em que todos os dias ele sai para tentar obter alguma coisa, conseguir algum dinheiro. Mas é absolutamente imponderável. Ele não sabe o que encontrará. Porque quem vai tocar, quem vai se apresentar, quem vai prestar determinado serviço, já tem o trabalho contratado e sabe exatamente o que vai receber. E às vezes até uma agenda em tempos normais. Sábado é isso, domingo é aquilo, terça é aquilo outro. O que sai dia após dia para buscar a sobrevivência, buscar dinheiro, é como o sujeito que mora isolado na selva e todos os dias ele sai para procurar comida. Você tem nos grandes centros urbanos do mundo, em vários e vários países, e no Brasil, em todas as cidades, quem sai às ruas para procurar a sobrevivência, dia após dia, de maneira lícita, exercendo atividade lícita e legal, mas que não tem a menor garantia do que vai receber. Então, essas pessoas estão sendo empurradas com muita velocidade para a fome. Muitas já foram, milhões já foram empurrados para a fome, para a miséria. E o que essa pesquisa mostra é que o cenário não mudou mesmo com a reativação de parte da atividade econômica. E em muitos casos, inclusive, é interessante isso, essas contradições que existem na economia, porque a sociedade é complexa e a sociedade moderna é de uma complexidade que é exasperante. Porque muita gente, inclusive, está procurando mão de obra. Ou seja, está procurando gente para exercer determinada função, oferecendo um salário e não encontra. Muitas vezes não encontra gente com preparo para aquela atividade. Mas, pelo menos temos esse dado positivo. 1,5 milhão de vagas de emprego formal desde janeiro. É uma ótima notícia. Mas a péssima notícia é que o quadro tem piorado a cada dia
para informais e, sobretudo, para aqueles que estão à margem da margem. Aqueles que estão na margem de tudo. E que todos os dias vão lá procurar, às vezes, depois de esgotadas as possibilidades razoáveis, vai procurar no saco de lixo o que comer. E às vezes, mesmo sendo alguém que trabalha, pede socorro para alguém, para comer. E quando é o indivíduo sozinho, solitário, morando na rua, ou morando em algum lugar, tendo uma habitação ou não, ele ainda se vira. Mas quando é alguém que tem de buscar o seu sustento e o sustento de crianças, sustento de pessoas de idade que já não conseguem trabalhar, o drama é tremendo. E aí você tem famílias lançadas na miséria. E com o desemprego, a inflação. Ou seja, mesmo quem não está nessa situação extrema da miséria escancarada, né, exposta para quem olhar de soslaio, a miséria está lá exposta. Há também aqueles que têm uma casa, têm uma atividade que não é tão imponderável, imprevisível, mas que não estão conseguindo pagar as coisas, comprar as coisas, adquirir as coisas. Estamos falando de coisas básicas, o que inclui comida. Compra alguma, mas cada vez mais insuficiente. Por quê? Estamos falando de nutrição. Não é o comer pelo comer. É para nutrir o corpo. E a capacidade de nutrir, de ter uma alimentação suficiente, é cada vez menor. E os preços subindo. A resposta técnica, com elevação de preços, há pouco falávamos aqui de um novo aumento na gasolina, a resposta técnica do Banco Central é, olha, vamos elevar a taxa de juros. Porque essa é a cartilha. A cartilha é simples. A inflação subiu. Por que subiu? Subiu porque a oferta não está dando conta da demanda. A demanda cresceu. Bom, então vamos reduzir a demanda. Aumenta a taxa de juros. O dinheiro fica mais caro. O crédito mais difícil. As pessoas vão consumir menos. Pelo menos grande parte da população consumirá menos. Buscará menos crédito. E aí haverá de novo equilíbrio entre oferta e demanda e os preços voltarão ao normal. Vão sofrer uma redução e voltarão ao normal, ao equilíbrio de oferta e demanda. Por outro lado, se a oferta é muito maior, e às vezes até um quadro de deflação é terrível, porque ele é um sinal de recessão, de baixíssima atividade econômica, o que faz o Banco Central de qualquer país? Reduz a taxa de juros, para que o dinheiro fique mais barato. Bom, há o caso da Alemanha e de mais alguns países europeus, mas na Alemanha chama a atenção, por ser o país mais rico da Europa, onde a taxa de juros é negativa. O sujeito vai lá, aplica um dinheiro para ser indexado à inflação e mais alguma coisinha, mas mesmo com aquele mais alguma coisinha, se ele coloca 100 euros, quando ele vai receber no fim do mês, ele vai receber 99. Ele tem um retorno que é menor do que o dinheiro investido, o capital investido, dependendo da circunstância. Isso significa atividade econômica muito baixa, então os juros são jogados lá para baixo. Mas no Brasil, o que está provocando a alta da inflação não é demanda exagerada, demanda aquecida, a demanda subindo tanto que a oferta não dá conta. Houve redução da oferta por fatores distintos. A seca, por exemplo, prolongadíssima e exatamente numa região que produz muito alimento,
Então isso afeta a oferta. E se a oferta é inferior à demanda, é claro, os preços sobem. Ou então, porque aquele produto tem tal demanda internacional, o mercado internacional está pagando tão bem, que o produtor opta pela exportação. Ele vai mandar o seu produto para outro lugar e vai receber mais pelo seu produto. O que é normal, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Embora o mercado brasileiro seja excelente, potencialmente extraordinário, porque é grande e porque há um consumo diversificado, inclusive de alimentos. Não falta consumidor para o milho, não falta consumidor para a soja, para o feijão, para o arroz, para o tomate, para o leite, para a carne. Não falta consumidor no Brasil. É um mercado excelente. Só que a renda média brasileira desabou e você passa a ter outros mercados oferecendo mais, as pessoas colocam aquele produto naquele mercado. Tudo isso é normal, faz parte do jogo. Agora, quando o Banco Central eleva a taxa de juros, ele vai enfraquecer ainda mais a demanda, que já está lá embaixo. E não vai estabelecer com taxa de juros qualquer estímulo ao aumento da oferta. Porque produzir, para quem precisa buscar dinheiro em banco, produzir ficará mais caro. E mais, com a inflação, o custo é mais alto. Porque o que está pressionando a inflação, além de alimento, e aí é uma demanda, você vai ter menos gente consumindo carne bovina, mais gente consumindo peixe, menos gente consumindo carne suína, então mais gente consumindo carne de frango, ou consumindo mais ovos, porque as pessoas precisam comer. Elas substituem, mas não param de comer. A demanda está ali. Eletricidade, caríssima. E aí entra o modelo brasileiro, entra a seca, claro que sim, mas entra incapacidade de armazenamento de água, incapacidade de dar saltos na oferta de energia obtida por meios alternativos, que não dependem da chuva. Combustível. As pessoas não podem deixar de usar combustível. O cara pode até falar, pô, eu vou andar menos, vou andar a pé. Mas são casos pontuais. Até porque é uma demanda gigantesca para o escoamento da produção. A economia precisa do combustível. Então a demanda está garantida e os preços subindo. Não tem nada a ver com achatar a demanda. Não adianta subir taxa de juros. Não adianta. Isso não vai afetar em nada o consumo da gasolina ou o consumo da eletricidade. Eletricidade ou você paga ou você não paga. Você tem alguns subsídios para quem consegue economizar, né? E dá-lhe bandeira vermelha nível 2, bandeira vermelha nível 2. É inflação. Remédio. Plano de saúde. Ninguém, com raríssimas exceções, ninguém vai alegremente comprar um remédio. Ninguém alegremente contrata um plano de saúde, é necessidade. Todos os clientes de planos de saúde, se não precisassem, não teriam. Não é um supérfluo, é necessidade. E cada vez mais caro, cada vez mais caro. O remédio cada vez mais caro, reajustes altíssimos. E nada disso tem a ver com aumentar a taxa de juros para reduzir a demanda. Quem precisa do remédio vai ter de comprar, com juro alto, juro baixo. Felizmente ainda temos os genéricos, né? Que conseguiram equilibrar extraordinariamente a oferta e com o preço menor. Não houvesse o remédio genérico, imagina como é que estaria essa festa dos preços dos medicamentos. Então, a elevação na taxa de juros não modifica nada. Isso não altera a demanda. Vai alterar a demanda. Quem ia comprar a máquina de lavar, quem ia comprar um novo televisor,
ou trocar o carro, porque o financiamento vai ficar mais alto, mais caro, os juros sobem. Mas o consumo inevitável, a palavra já diz, é inevitável. Não tem nada a ver com o aumento da demanda. Pelo contrário, nós temos demanda achatada no Brasil, porque foram alguns anos de recessão e aí a pandemia. E exatamente o cara que ganha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, é o mais punido pela inflação. Porque ele já vive ali do básico, ele está no nível possível de redução de consumo. Ele está consumindo o que dá para sobreviver, para pagar as contas, para ter eletricidade em casa, para ter água em casa. Se ele tem à sua disposição saneamento básico, rede de esgoto, água tratada, porque muita gente no Brasil não tem, e muita gente mesmo, dezenas de milhões, não tem. O que é uma vergonha nacional que talvez comece a ser combatida com esse novo marco do saneamento básico e com participação de capital privado, de empresa privada, porque o poder público é aquela mistura de incompetência, falta de recurso, corrupção, e não dá conta do recado. E produz essa vergonha nacional, que é a questão do saneamento básico. Mas não nos esqueçamos que, além de todo esse universo, há aqueles que estão à margem de tudo isso. A preocupação dele não é nem a eletricidade. Não é mais. Não é mais. Não é combustível, mas nem de longe. É comer. Conseguir comer. E em alguns casos com aquele drama de ter de levar comida para outras pessoas. Inclusive uma reportagem aí do G1, do Globo, mostrando racionamento doméstico de comida. Então eles vão fracionando, isso aqui é pro almoço. E aí tem até algumas cenas clássicas, né? Até um filme, talvez o Ronald se lembre, aquele sujeito que fez o Gladiador, tem um filme que ele faz o pugilista, na crise, na Grande Depressão nos Estados Unidos, início dos anos 30, né? Que é combatido ali com o novo acordo, o New Deal do Roosevelt e tal. E tem um filme, não sei se você se lembra desse filme, Ronald. Você lembra o nome do ator, né? Que fez o Gladiador? É o Russell Crowe, não é isso? Exato. Fez também o Mente Brilhante, não é isso? Eu preciso lembrar de todos, confesso a você que eu não lembro de todos os filmes feitos por ele, mas entendo que sim, eu preciso lembrar de todos aqui. Tem uma cena, Ronald, que ele é um pugilista e aquele negócio, era uma possibilidade de comer, né, ser pugilista naqueles tempos. Desemprego, atividade econômica em baixa, pobreza crescendo demais nos Estados Unidos, início dos anos 30. E ele, em determinado momento, tá ali com a família e tal, e tem um pedaço de alguma coisa, carne, né? A Luta pela Esperança, se não me engano, é esse o filme em que ele é um pugilista, pelo menos me dá essa título em português, né? É o título em português. E aí, Ronald, ele faz que tá pra criança, né, pro filho que é criança, não percebe as coisas e tal, ele faz que já tava cheio, né? Pra que o pedaço que caberia a ele seja comido pelo filho. E essa cena, hoje no Brasil, ela é rotineira para muitas famílias. É o pai que deixa de comer aquele pedacinho de frango para o filho comer 2 pedacinhos de frango. Então, essa é a realidade que é preciso enfrentar, né? Mais do que esse festival de besteiras de que se ocupam as autoridades, há uma emergência, uma urgência a ser enfrentada, Ronald. O nome do filme original é Cinderella Man. Esse é o nome original. Contava a história do James Braddock, que era um lutador, era uma história verídica de um lutador.
né? É isso. Isso, um filme muito bom. Sim, muito sim. bom. Se passa em 1928, como você disse, por volta dos anos 30 ali, onde se passava na época da... Olha só, antes do craque da Bolsa. Exato, exato. Um ano antes do craque da Bolsa, mas na época em que se viveu aquela grande depressão. 8 minutos para as 4 horas da tarde. Esse tema de abertura do Bandeirantes acontece e já vira podcast. É o Entendendo a Notícia. Rede Bandeirantes de Rádio.